Namastê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, de Amprem, e hoje eu vou compartilhar contigo reflexões que envolvem Jesus, que envolvem o caminho terapêutico, que envolvem uma cura holística, uma cura total. Sabe, sempre que alguém me procura na universidade para tornar-se um terapeuta, eu insisto em informar o caráter ecológico, ético, libertário e amoroso dessa escolha: ser um terapeuta. Aponto principalmente para quem é cristão ou quem tem admiração pelo Mestre Jesus, que o convite desse Mestre maior, do Mestre Jesus, era: seja um curador energético de corpo e alma. Jesus era um terapeuta, e observamos isso em passagens onde ele aponta na direção de: coloque as mãos e curem os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra na tua boca, é o que sai da boca do homem. Portanto, Jesus insistia para colocarmos as mãos, para curarmos a todos os seres. E não só Jesus, o iluminado Jesus, era um terapeuta. Eu posso dizer a ti que todos os mestres iluminados do passado, e inclusive os mestres iluminados vivos que eu conheço, também são terapeutas. A palavra terapeuta, ela é de origem grega e indica pessoas que curavam, geralmente com as mãos. Terapeuta vem do termo também hebraico chamado ou conhecido como teraf. Teraf, terapeuta, impor as mãos. Teraf, terapeuta, saber quem você é e cuidar não só do planeta, das pessoas, no meio ambiente, mas cuidar como se fosse um terapeuta faixa preta de você mesmo, de você mesma. Portanto, a palavra terapeuta tem essa abordagem: saber de si mesmo e cuidar do planeta e cuidar do próximo. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. E as pessoas que realmente escolhem tornar-se terapeutas de coração, que investem o tempo, a energia, valores financeiros nessa profissão, certamente escolhem uma profissão que faz bem ou que traz o bem e a paz para todo o planeta. Eu repito, note essa passagem, esse ensinamento de Jesus que ele diz: e quando andares por terras estranhas, cure os que estiverem feridos, pois o mal não é o que entra, e sim o que sai da boca do homem. Interessante o que sai da boca do homem: o julgamento, a maledicência, as palavras negativas, a perversidade. Mestre Jesus condena tudo isso, mas aponta o caminho das terapias. E terapeutas, desde os inícios dos tempos, os xamãs, os abacaens, os pajés, os medicine men, medicine woman, eles têm essa função de trazerem paz, de trazerem a cura, de trazerem um corpo saudável. E não só de trazerem a cura, mas também de estimular a capacidade de cura de nossos pacientes, alguém que conduziremos à paz. Portanto, um terapeuta deve ser atencioso, carinhoso, e provavelmente você que busca essa área terapêutica, uma pessoa que entende, que acolhe a ideia de ame o próximo como a ti mesmo. Quando observamos a história de Jesus, Jesus era um rabino, um rabi. Era um mestre interiormente, mas a sua função social, a sua persona, o seu lado de fora, era um rabino. Um rabi iniciado na seita judaica dos essênios. Essênios conhecidos como extraordinários terapeutas e também um povo que buscava incansavelmente a justiça no mundo. Há uma técnica, inclusive, que eu compartilho nas minhas formações terapêuticas, chamada Yad Aur Ripui, que significa mãos de luz essênias,
que a grosso modo é você colocar as mãos no seu paciente e fazer a oração do Pai Nosso em aramaico. Oração essa poderosíssima. Avunde bashmaya netkade shimor teitei malkuta almin amém. Aqui é o Pai Nosso resumido. Ou colocar as mãos no seu paciente e entoar mantras, sons de poder, como Maran Atá, que é Deus venha, ou Yoshua, 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 que é um dos nomes de Jesus, ou ainda Adonai, Adonai, Adonai. Essas imposições de mãos que envolvem essas orações lembram, inclusive, aquilo que é conhecido como as curas carismáticas, que hoje, apesar de não serem necessariamente as curas da época de Jesus, trazem um pouco desse ensinamento de colocarmos as mãos no nosso paciente e em nós mesmos também. Jesus não foi só um dos maiores e mais conhecidos terapeutas do planeta, não. Ele também não só curava, como abria a confiança do nosso paciente na cura. Ele dizia, é você quem está se curando. Ele apontava ainda na direção de levarmos o amor a todas as pessoas. Ame o próximo como a ti mesmo. Isso faz bem para ti, isso engrandece a tua vida, isso faz de ti, você que está me escutando, faz com que tu tenhas uma vida que vale a pena ser vivida. Quando alguém me procura para ser um terapeuta de verdade, eu digo assim para ele, e digo assim a ti se você buscar esse caminho. Trabalhe a tua própria energia. Faça Tai Chi Chuan, faça Qigong, faça yoga, faça suas caminhadas, os seus alongamentos, o seu Do In, que é uma prática extraordinária de automassagem. Do é caminho, In é o próprio corpo. O meu convite a todos os terapeutas é que você, terapeuta, trabalhe o seu corpo, a tua alimentação, que você conheça as tuas limitações, as tuas sombras e que você tenha como hábito não só a prática meditativa, mas uma vida meditativa, porque é diferente as pessoas que praticam a meditação e as pessoas que vivem de forma meditativa, as pessoas que vivem a sua plenitude. Um terapeuta deve ter amor próprio, deve ter compaixão, deve ter uma aceitação profunda daquilo que ele é. E ele distribui em cada atendimento amor, carinho, ética e energia. Portanto, você que busca o caminho terapêutico, procure se inspirar em São Francisco de Assis, a respeitar todos os seres da natureza. Procure observar, como dizia Jesus, aqueles que têm olhos que vejam. Procure observar a alma, o ser de cada um. Eu tive um mestre significativo na minha vida, o mestre Osho, e ele disse assim para mim, o planeta está doente e precisa de terapeutas. E ele disse assim para mim, Otávio Leal, Diam Prem, ele que me deu esse nome, meu nome religioso, Diam Prem, forme alguns dos melhores terapeutas do planeta. Quando tu vens a uma universidade se formar como um terapeuta, ou aprender comigo, tu tens que ter essa visão de um terapeuta extraordinário, alguém que realmente se dedica, que se entrega, e quando você tomar a decisão de ser um terapeuta, perceba que isso não é só uma escolha profissional, é uma missão de vida, é um chamado da existência que precisa e usa a ti. Um terapeuta, ele é um veículo, e note, nós que trabalhamos com as mãos, nós que somos terapeutas, de forma alguma destruímos absolutamente nada do planeta Terra. Um terapeuta trabalha com as mãos, com a energia, com o toque, com a escolha de pontos. Portanto, eu insisto muito nisso. Se tu tens a vocação de ser um terapeuta, seja total nisso. Tenha a sua dignidade, a sua decência, e quando for estudar a arte terapêutica, não invente em hipótese alguma desculpas e mentiras para você desistir no meio do caminho. Na minha escola, na Uma Universidade,
Na última aula das formações em terapia, em yoga, em terapeuta quântico, em tantra, na última aula, no último momento, daquele aluno que foi até o fim, uau, aquele que chega em casa e diz para os filhos, vá até o fim naquilo que você começou, e o filho olha e diz assim, ok, meu pai ou minha mãe dizem isso, mas o discurso não importa tanto. O que importa é que eles são um exemplo de persistência. Portanto, quem vai até o fim em alguma formação terapêutica longa da uma universidade, eu faço questão de ofertar a ti na última aula uma faixa preta, porque você é um terapeuta faixa preta. Um terapeuta que sabe que como alguém pode desistir da própria vocação, como alguém pode abandonar os desejos do ser, os desejos da alma, trocá-los por desejos do ego, muitas vezes por uns trocadinhos a mais. Não. Só o ser humano consegue ser aquilo que ele não é. E um terapeuta deve ser pleno. Há uma passagem do mestre Leloup, um mestre que cita muitos curadores mundiais, que ele diz: inicialmente os terapeutas de Alexandria cuidavam do corpo, terapeutas antigos. Esses terapeutas da Alexandria influenciaram os evangelhos cristãos. Aliás, nos evangelhos, muitas questões são colocadas sobre esse momento da imposição de mãos. A imposição de mãos através do tocar, através da simples imposição, mas simples imposição que permite que a energia passe por você, você é um instrumento da cura. Jesus era um terapeuta que tem mãos e pede a seus discípulos que imponham as mãos sobre os doentes. Na tradição dos antigos terapeutas de Alexandria, há um texto também encontrado no Evangelho de Tomé, que na minha opinião é um evangelho que retrata realmente Jesus como ele era. E esse texto diz que nós temos uma mão em cima da nossa mão, sobre a nossa mão. É uma mão que participa da cura junto conosco. É a nossa mão que traz o conhecimento, que traz a vida, que traz ou que faz fluir a grande mão da vida. Jesus cuidava dos seus doentes não tão somente com as mãos, com a saliva, com a terra, com as práticas meditativas. E quando Jesus encontrava uma pessoa com o coração de pedra, com o coração fechado, um coração estressado que só via a maldade do mundo, um coração que se recusava a começar de novo, que se recusava a amar, Jesus tocava essa pessoa e desfazia esse coração de pedra. Portanto, Jesus e os terapeutas que eu tenho a utopia de formar na uma universidade não são só terapeutas do corpo, porque também são terapeutas da psique, terapeutas da alma, terapeutas que transformam as pessoas em seres capazes de perdoar, de esquecer e de viverem o aqui e o agora. Esses são os ensinamentos que eu dou aos meus terapeutas. Eu digo para ti, se tu estiveres nas mãos de um terapeuta formado na uma universidade, certificado com a faixa preta, você está em boas mãos. Porque o terapeuta formado, ele sabe a sua função de terapeuta, que é a função de encontrar alguém fechado e abrir essa pessoa para o mundo, abrir para o encantamento da vida que ainda pode ser vivida. Porque nós, quando nos fechamos para a vida, quando nós não vivemos a vida plenamente, nós adoecemos. É aquilo que mestre Jung chama da vida não vivida. E isso pode vir cobrar a ti, pode vir cobrar a mim. A vida não vivida é quando paramos de andar. Aliás, quando traduzimos as bem-aventuranças do aramaico e do hebraico, pode-se traduzir bem-aventurado por em marcha. Em vez de bem-aventurado, você substitui a palavra por ande, marche.
Em marcha os humildes da vida, em marcha os humildes, em marcha os famintos, os sedentos de justiça, em marcha aqueles que buscam a cura e que buscam a vida bem vivida. Portanto, o ensinamento de Jesus é um convite à caminhada, a ir mais longe, a não se fechar no destino da doença, no destino social. É nos reabrirmos para a vida plena, mas com saúde. Portanto, Jesus é um terapeuta do corpo, é um terapeuta da alma, é um terapeuta espiritual no momento em que ele ensina aos seus discípulos a oração. Na Universidade nós temos várias formações, terapeuta quântico que envolve passes, benzimentos, orações de poder, o próprio Reiki que tem várias orações mântricas, como Chokurei, Seireiki, Hon Shazeshunen, Daikomyo, Hon Mani Padme Hum. Orar, no caso que Mestre Jesus apontava, não é tão somente recitar preces, mas entrar em relação e intimidade com a própria fonte do seu próprio ser. Esse era um dos ensinamentos do Mestre Jesus. Nós devemos nos religar à nossa própria fonte. E hoje nós sabemos quantos sofrimentos, quantas doenças ocorrem, porque nós, seres humanos, muitas vezes nos sentimos cortados da fonte do nosso próprio ser, cortado do desejo essencial do universo que aponta para a semente que eu e você somos se tornar uma grande árvore. A cura ocorre dentro, a cura ocorre fora, mas é necessário esse contato com a fonte. Se você busca essas formações terapêuticas de verdade, reais, competentes, sérias, se você busca pertencer a essa tradição lindíssima que tem uma egrégora extraordinária. O que é egrégora? É uma força de repetição. Quando você se torna terapeuta, lembre-se que vários iluminados são e foram terapeutas, que pajés, abacaentes, xamãs, médicos pés descalços, monges, todos eles fazem parte dessa tradição. É por isso que me surpreende muitas vezes um terapeuta mal formado, que não estuda, que não se dedica, que acredita que uma formação terapêutica é tão somente meia hora de aula ou um final de semana que seja. Alguém que abandona muitas vezes uma formação terapêutica consolidada, com um currículo forte, com um ensinamento ideológico, utópico, e troca tudo isso por pseudos massagens sexuais, hoje muitas vezes conhecidas como massagens hindus ou tântricas, e acreditam que são terapeutas quando tão somente aprendem a acariciar as pessoas, não negando a importância do carinho, o carinho que vem do coração, e não um carinho muitas vezes baseado em valores escusos ou tão somente numa conta financeira recheada. Portanto, terapeuta, ou você que busca ser um terapeuta, eu te faço 6 perguntas. Primeira, o que é ser um terapeuta para você? Terapeuta de Teraf, dessa tradição tão linda. Segundo, o que você pode pensar hoje como terapeuta para curar o planeta e trazer paz, alegria e justiça? Terceira, o que você pode falar hoje, comunicar, se expressar para curar o planeta? Quarta, o que você fará hoje para curar o planeta? Então é pensar, falar, fazer. A quinta pergunta é o que significa para ti, terapeuta, o convite do Mestre. Quando andares por terras estranhas, curem os que estiverem feridos. E a sexta pergunta é, qual o teu papel, qual a tua missão no planeta? Quando a existência te deu o dom de ser um terapeuta, foi para quê? Essas reflexões, se você seguir, se você observar as mesmas, certamente você será um terapeuta extraordinário, um terapeuta de ponta. Eu faço aqui um convite. Nessa época do ano, nós temos várias formações iniciando na minha escola, uma universidade, e todas elas sempre têm
esse caminho aberto de uma aula gratuita, de uma aula acessível, para que tu possas conhecer o caminho terapêutico. Terapia para mim é formação em yoga. Terapia para mim é formação em naturopatia e massoterapia. Terapia é ser um ativista quântico, um terapeuta tântrico, não com enfoque sexual, diminuto, tão somente baseado no prazer. O Tantra é muito mais que isso. Para você que é de longe, de outro estado, o terapeuta é o próprio tarô como um uso terapêutico, que numa universidade nós temos essa formação online, ou o Qigong, ou o mantra. E todas essas formações, as presenciais agora, nós temos aulas abertas para as mesmas. Tu podes se inscrever no nosso site, que é spacoholístico.com.br, spacoholístico.com.br, no Facebook, graças a vocês, nós temos uma grande rede de irmãos que pulsam junto a essa questão da cura, das terapias, Facebook da Uma Universidade, ou no telefone 50 55 2800. Como eu falei hoje de sermos terapeutas, temos várias formações. Temos a formação que é uma novidade de renascimento. Você tornar-se-á um renascedor, que é uma técnica extraordinária, linda, profunda, rica. Mas como eu abordei mais a ideia hoje de sermos um terapeuta, eu quero te convidar que na nossa formação em naturopatia e massoterapia, que é uma das formações com abordagens mais completas, mais holísticas desse planeta. A ideia é que você se torne um terapeuta competente, ético, seguro, próspero. E você vai aprender nessa formação a excelência em massagem, em shiatsu, em yama, em tuiná. Aprenderá fitoterapia, aromaterapia, a naturopatia como um todo, calatonia, mantra, auriculoacupuntura, moxa bustão, tudo isso unido. Tu farás um atendimento que pode ser chamado de uma obra de arte como um terapeuta. Você vai aprender a cuidar do teu corpo, terá estágios, apostilas, aulas gravadas em vídeo para que você possa praticar, estágios supervisionados, apostilas riquíssimas e uma certificação da Uma Universidade com o aval do SATOSP. Hoje é fundamental que um terapeuta sério, que tenha continuidade, tenha uma certificação, independente de ser da Uma Universidade. Uma certificação longa. As nossas formações de naturopatia e massoterapia têm mais, ou melhor, aproximadamente 400 horas aula. Imagine só um terapeuta com 400 horas aula. Ele tem conhecimento da matéria. Então, repetindo, nosso site é spacoholístico.com.br ou 50 55 2800 e você pode se inscrever agora para essas formações, e tu podes assistir uma aula para ter o conhecimento da mesma, ver se a nossa ideologia, a nossa utopia, a nossa escola toca o teu coração. Om Hara.